Seja bem-vindo a mais um podcast, o podcast do TiarajuCast. E hoje a gente está com o Nando e com a Ana. Sejam bem-vindos, meus queridos. Obrigada pelo convite, né? Fala um pouquinho de vocês, que nem agora há pouco a gente estava aqui nos bastidores, né? Que vocês caíram ontem aqui, a semana passada aqui em Camboriú, abriram uma loja de informática, como assim, né? Uma das coisas que a gente faz bastante, pessoal, é isso, assim, trazer gente aqui que já está no mercado, que conhece já aqui a nossa região, né? Não um aventureiro que chegou ontem aqui, não, eu já quero fazer negócio e tudo mais, e às vezes faz negócio, depois sai daqui e fica devendo ainda, né, e queima o filme um monte. Aqui na nossa região tem muito isso. O pessoal acha que a região de Balneário Camboriú, Itapema, esse litoral nosso aqui, o pessoal acha que é oba-oba, que vem, suga o máximo e depois vai embora. Tem bastante oportunista aqui, a gente consegue ver isso. E para trazer aqui para o TiarajuCast é completamente o contrário. Não, deixa eu ver, deixa eu conhecer bem a empresa, como é que é, se vale a pena, porque querendo ou não, passa essa credibilidade de um para o outro. Certo? Nando, conta um pouquinho da história de vocês, então. Muito bem. Então, o que aconteceu? Em 98 eu comecei a trabalhar na área, né? Então, vou revelar minha idade como os outros, né? Em 98 eu comecei a trabalhar na área e em 2005 eu acabei vindo embora para cá. Então, de 98 até 2005 eu trabalhava numa outra empresa. E em 2005 eu acabei vindo embora para cá, abri a empresa, comecei a trabalhar com software e, em consequência do software, acabou me trazendo muito serviço de manutenção. Como na outra empresa que eu trabalhava, eu já trabalhava com manutenção e também software, acabou que a manutenção foi o meu começo. Em 2017, a gente acabou abrindo a loja aqui, já com a carteira de clientes já de 2005 até 2017, a gente conseguiu uma carteira de cliente bem legal. E eu acabei vindo embora de Balneário para Camboriú, e onde eu montei a loja aqui em 2017. Em 2019, a Ana passou a trabalhar com a gente, né? Veio trabalhar comigo. A Ana é formada em farmácia e tem MBA em administração, então acabou vindo trabalhar com a gente em relação à administração da empresa, né? E o que acontece? Agora, em 2024, a gente está fazendo o caminho contrário, né? Porque em 2016 a gente juntou, até 2016 a gente juntou software com assistência. E agora a gente está fazendo o rebrand da marca e está separando Casa da Informática e CDI Software. Hoje já existe 2 CNPJs separados, né? E a gente está agora aos poucos separando e está montando essa estrutura então, né? Casa da Informática, onde vai ficar apenas assistência e loja, manutenção, né? E a CDI Software, que vai ser uma empresa especializada só na representação, na revenda de software mesmo, né? Que legal. Então, Ana, conta um pouquinho. Então, tá aí o segredo. Eu comecei até a dar risada. Ontem a gente eu mandei um orçamento. E daí eu disse assim, não, aqui já tá o desconto dela. Disse pra ela não me ligar, né, Nando? Até brincando isso, né? A Ana é forte no comercial, né? De chegar lá e tá, de assim, eu quero o menor preço, né? Mas tá certo. Então, agora que conhecendo a história, a gente entende um pouquinho da onde que vem. Ela, né? O financeiro não é fácil. Conta um pouquinho, Ana, como é que foi, como é que tá acontecendo agora essa transição e tudo mais? Então, na verdade a gente viu essa necessidade, né? Isso. Exatamente, essa necessidade de fazer essa divisão por questão de eu sou apaixonada por processos, né? Agora você entendeu que eu sou farmacêutica, então você entende por que eu gosto de processo. E são coisas distintas, na verdade, apesar de uma coisa puxar a outra, né? Porque a gente vê muito assim, o Nando é o cara do computador, os nossos clientes veem, né? O Nando é o cara do computador, então, se é sistema ou se é computador, chama o Nando. É o Nando. Entendeu? Então, apesar das coisas estarem conectadas quando a gente fala do cliente, os nossos processos internos são distintos, são separados, são diferentes, né? Então, para a gente poder organizar isso de uma forma
melhor, para a gente poder atender o cliente melhor também e estruturar mesmo processos bem definidos. A gente viu a necessidade de fazer essa divisória de empresas e, em função disso, veio todo o rebrand. A gente teve que repensar tudo de novo, né? Então... Mas é isso, a gente tá no caminho já de reorganizar as coisas e já A gente começou isso em novembro do ano passado, então já faz alguns meses, né? É uma caminhada, querendo ou não, uma e não é caminhada. fácil, né? E, querendo ou não, tá caminhando em um mar que talvez não é tão conhecido, e daí tem que ser tudo muito bem pensado para conseguir chegar E até como ali. você falou, né? Camboriú e Balneário Camboriú é curva de rio, né? A gente Sim. brinca, né? Que É um as desafio. tranqueiras vêm e ficam, dão os golpes, que nem você falou, Uhum. e sai. Então o povo é muito desconfiado. Essa desconfiança até você entrar no mercado. É. Mas a gente, por exemplo, tem clientes aí que fazem 14, 15 anos que estão com a gente, né? Então você manter um cliente por 14, 15 anos nessa história, que hoje a gente fala que fazem parte da história da empresa, né? O que acontece? Lá em 2000 É patrimônio tombado esses clientes. Isso, exatamente. Eu falo que a loja que a gente tem hoje é consequência do software, né? Então, se não tivesse o software, eu não teria loja hoje, não teria assistência. Mas, em consequência do software, só que assim, é uma história, a gente não pode deixar essa história para trás, né? Sim. Então, a gente vai manter as duas empresas. Show de bola, tá? E aí, pensando, né, nisso e pensando antigamente, e tem uma cultura até no Brasil, eu quero empreender, eu quero fazer acontecer, só que aí tem uma grande dificuldade do pessoal estar implantando o sistema. Eu tô abrindo um comércio, eu vou anotar no papel de pão aqui, papapá, né? Mas acontece, né? A gente vê assim, e aí, pô, e aí vai indo, e aí chega no final do mês, aí começa a dar furo e não entende. E a gente vai ver, tem vários valores e alguns valores muito acessíveis, porque vocês acham que o empreendedor não consegue estar implantando isso no negócio dele? Na verdade, o maior desafio hoje é a cultura, né? O empresário hoje ele tem uma cultura de que na caneta, no papel é mais fácil, né? É a sensação de controle, né? De que ele acha que se ele escrever ali no papel, ele manter aquilo ali no papel, ele tá mantendo aquele controle maior do que se tivesse no sistema. Porque como no sistema ele não pega, né? Então, mas é ilusório isso, na verdade, né? A maior dificuldade hoje justamente é essa, né? Tirar ele da zona de conforto, né? Eles acham que no caderninho, no Excel, tá tudo mais acessível, muito mais fácil, né? Causar disruptura, né? E na verdade, cultura mesmo, né? E na verdade fica mais difícil, né? Porque imagina, eu quero ver, procurar no papelzinho, vai virar folha de caderno ali para achar, coisa que se você tiver um software, tiver um sistema hoje, você vai lá, um relatório na tela, te traz por período, te traz toda a informação que você precisa, né? E é isso, Nando, que o pessoal não nota, né? É que também eu vejo que é fase, sabe? Antes eu pegava, tinha uma folha ali, eu pegava. Quando eu abri o estúdio aqui, vou admitir aqui, tá? Pega no flagra. Mas antes, eu era professor, saí da escola, fui lá, fiz o curso de fotografia na Univale, papapá, mas a Univale me ensinou como fotografar, mas não como gerir o negócio. Aí, como toda faculdade, né? Como toda faculdade. Aí comecei, e daí anotava no papelzinho. Aí, beleza. Aí anotava em post-it. Cara, essa eu nunca vou esquecer. E daí, colocava lá, o fulano, o Nando, comprou 15 fotos, o valor deu isso, se pagou ou não pagou, e anotava no post-it. Aí eu passava aspirador, e daí de um lado tem o que suga e o outro que empurra. E aí aqueles post-it, cara, e aí quando caía eu ajuntava e colocava, só que um caiu e eu não conseguia mais achar. E ficou bem atrás do meu cavalete e eu não conseguia, cara, tinha de jeito nenhum. Aí, beleza, meu Deus do céu, não achava. Depois eu fui ver, encontrei 2 meses depois. Aí pensei assim, cara, eu vou largar, vou pro Excel. Aí fui pro Excel, só que o Excel tu começa a colocar dados, começa a trancar, não começa a fluir, uma tabela não tá batendo com outra, e aí é um auê.
Depois, quando se entende isso, se implanta um sistema e vê, pô, que na verdade tu tá ganhando muito mais tempo do que perdendo, do que só anotando ali e somando no final do mês, o final do dia, assim, pra tá fechando caixa, é outra coisa. A primeira coisa que eu falo quando vou implantar o sistema é que controle dá trabalho, né? Então, tudo que você quer controlar, você vai ter trabalho para controlar. E você vai ter que tirar esse empresário da zona de conforto dele ali, né? Que ele está acostumado no papelzinho, e ele vai ter que mudar totalmente a rotina. Em vez de anotar, ele vai lançar no sistema. Para ele é difícil no começo, pô, vou ter que ligar o computador, vou ter que abrir o sistema e lançar. Se eu pegar um caderno, um papel, eu anoto. Não, com certeza. Para você, hoje é mais prático. Mas com o tempo, o que o sistema vai te trazer, a praticidade que ele vai te trazer, você não consegue medir aquilo que você não calcula, né? Então, a partir do momento que você começa a calcular, aí sim, aí você começa a ter estatística. Você começa a ter ticket médio, você começa a saber o que você vai ter que pagar durante a semana, você faz um provisionamento do que você tem para pagar e o que você tem para receber, né? Então, imagina que você puxa na tela lá os meus recebíveis e o que eu tenho para pagar. Tá aqui, peraí, o que eu preciso pagar não condiz com o que eu tenho para receber, então eu vou ter que dar um jeito, vou ter que correr atrás. Você já começa lá na segunda-feira sabendo que você precisa fazer uma estratégia para você poder tocar a semana, né? Então isso tudo, se você tiver no caderninho, imagina, tu pegar uma calculadora e calcular tudo, né? E somar e dar erro, cara, Exato. e é um auê. Mas eu vejo umas muito disso, assim, de depois que consegue ver os dados, né? O que que entra e o que que sai, quem é que tá ali devendo. Porque se 5, 10 clientes, beleza. Cara, mas se tu tiver 30 em um mês, cara, tu não vai lembrar quem pagou, quem não pagou, não sei o que, não sei o que. E aí é um auê, né? Me fala um pouquinho disso. É que, na verdade, a gente tem a curva de adaptação, né? Sim. Essa curva de adaptação do cliente é que é difícil, né? Essa desconexão entre você trazer os teus dados, que nem você falou. Até você trazer os teus dados, você teve que perder muita coisa, né? Então, como que a gente tenta contornar isso da melhor forma possível, né? Quando a gente faz a implantação, que como o Nando falou, tudo que você quiser controlar sempre vai dar mais trabalho. Isso é um fato, né? Mas a gente faz isso por fases. Então, quando a gente implanta, a gente faz um treinamento em fases. Eu não vou te trazer um sistema e te largar tudo, não, e largar toda a informação de uma vez só. Por quê? Porque amanhã você não vai lembrar. Eu não trabalho com essa ideia de horas de treinamento. Na minha concepção, não funciona, entendeu? O que eu tenho que fazer? Separamos por fases. O que você precisa primeiro de tudo aprender? Eu preciso primeiro de tudo aprender a cadastrar produtos. Sem produto eu não vendo. Beleza, então vamos cadastrar produtos. Agora vamos para a parte da entrada de mercadoria. Aí a gente vai fazendo por etapas, entendeu? Até chegar um momento em que, agora tá tudo legal. A prioridade é fazer com que a pessoa venda. O processo de venda da pessoa não pare, né? Então, nossa metodologia de implantação funciona basicamente assim, né? Então, você tem uma loja, você não pode parar de vender, né? Então, e aí, vamos implantar o sistema. Como que a gente faz isso? Primeira coisa que você vai ter que fazer é fazer os cadastros. Sem cadastro também você não faz venda, né? Então, a gente inicia pelos cadastros e por aí vai. Mas a prioridade é sempre o processo de venda da pessoa, para que a pessoa não trave esse processo. Por quê? Porque a pessoa precisa de dinheiro, né? Todo mundo quer, ninguém quer travar a venda. E existe duas situações, né? Tem a situação em que a pessoa não tem nada e vai implantar, né? Que a dificuldade é a mesma, na verdade, porque se a pessoa não tem nada e quer implantar o sistema, ela vai ter que começar a cadastrar os produtos do zero, né? E se a pessoa já tem um sistema e não está suprindo a necessidade dela e ela vai trocar, tem essa questão também. Pô, mas eu já cadastrei todos os meus produtos, e agora, né? Então são situações que você tem que ter um plano de contingência para você resolver para o cliente. O cara que já tem o sistema, a gente faz a importação dos dados. O cara que ainda não tem, ele consegue cadastrar os produtos através das notas de entrada que vem a nota eletrônica. Então, nossos sistemas, todos eles procuram facilitar a vida para isso. Eu importo o cadastro de produto da nota. Então, muita coisa ele importa, a pessoa só coloca ali as tributações, as particularidades dela, né, de controle de gestão dela. Mas a gente procura sempre pensar nisso, facilitar pro usuário, né? Porque quando a pessoa faz mudança de sistema, tem clientes nossos que tem
20, 30 mil cadastros Tem um cliente de que tem produto. 40... Como é que você faz isso? Cadastrar tudo na mão de novo? Não tem Tem um como. cliente que tem 46.800 itens. Então você imagina cadastrar na mão. Não tem como. Não faz Inviável. sentido, né? Então, Claro que nesse bolo todo vem sempre o cadastro que não tem nada a ver, né? Então, mas Duplicado, não sabe? isso. Isso. Às vezes o funcionário que estava cadastrando cadastrou errado, cadastra duplicado. Às vezes tem 5, 6 vezes o mesmo produto, mas não tem como você fazer o cara cadastrar tudo do zero, né? Inviável isso. tem que ver qual que é a ideia dele. Não, peraí, eu quero enxugar meus cadastros. É. Então começa do zero. Não, não quero cadastrar do zero, então vamos importar. Então. A gente faz sempre um levantamento de requisito, né? Requisito. A gente faz um planejamento do que o cliente espera, né, que aconteça. Não, eu quero... Já teve clientes de dizer assim, não, eu quero cadastrar tudo do zero. A gente teve vários já. Vários. É que Giro. depende se tiver, Nando e Ana, se tiver uma folia que dá um away, não sabe o que é entrada, o que é saída, entre Isso. aspas, assim, ok. Uhum. Tá, cara, vamos começar do zero de novo. Isso. E esse é uma das dores do pessoal que já tá... quando o pessoal fala que é consertar o carro andando... É exatamente isso. É isso, É né? exatamente É isso. isso. É ou não é? Tipo assim, Sim. não pode parar a operação, tem que tocar e vamos lá, vamos Isso tentar aí. resolver e vamos embora. É uma coisa que os clientes querem muito fazer, é fazer balanço com a loja aberta. Essa contagem é sempre Não funciona. Não existe. Assim, ó, eu tenho uma experiência de mais de 20 anos aí na área. Não funciona. Não fecha o caixa. O balanço nunca vai dar certo. A única forma de você fazer um balanço realmente eficiente é fechar as portas, né? Mas aí entra a questão do parei de vender essa semana. Né? Então, mas é aquilo que a gente falou lá no início, controle dá trabalho. Né? Mas não vale a pena fechar um exemplo Aí que tá. no domingo, dar um exemplo, daí vai ter que pagar hora extra para funcionário e tudo mais. Geralmente o pessoal faz o quê? Ou prefere... Ou à noite, né? Ou à noite, é que depende também, será que só à noite consegue dar conta de tudo? Então, aí é que tá, porque tem gente que tenta fazer a contagem com um negócio funcionando. Então você leva muito mais. Primeiro que você vai levar muito mais tempo contando, né? A possibilidade de erro é gigantesca. Então. E quantidade de produto, às vezes, numa noite você não conta. Não conta. Dependendo Imagina do tamanho da 46.800 itens. Você vai contar num dia? Não conta. Numa noite então não você teria conta. que passar o que uma semana. O que pega é exatamente isso. Aí você tem que fechar talvez dias, né? E tem clientes às vezes que tem produtos, o estoque, o depósito num lugar, então tem que ir lá contar o depósito. Aí tem clientes que tem mais uma quantidade na loja. Então aí nessa situação você monta estratégias, né? Não, vamos lá, contamos o depósito primeiro. Cria esse local de bloqueia estoque. a saída do depósito, enquanto não tiver contado nas lojas, não sai do depósito para as lojas. Contei na loja X, então, agora sai daquela loja, do depósito para aquela loja, já pode começar a sair, entendeu? Então são estratégias que você tem que estudar, aquilo que a Ana falou, você tem que ver os requisitos e montar a estratégia para seguir o processo. O que acontece muito é a pessoa abrir mão. Né? Eu não quero contar, então eu não vou controlar estoque. Só que, na minha opinião, acho que controle de estoque é fundamental. praticamente o coração de tudo funcionar. Porque assim, ó, com o teu controle, se você tem um controle de estoque, você consegue ver o teu produto que mais vende, você consegue criar estratégia de compra, estratégia de venda, consegue entender quais são os seus produtos sazonais, com o teu controle de estoque você consegue fazer estratégia de compra, né, pensando nisso, e até a questão de controle com funcionários. Se você tiver 10, 15 pessoas trabalhando na tua empresa, se você não tiver o controle de estoque, você não tem como saber se a pessoa está passando lá no caixa certo. Exato. Não tem. Por mais que você tenha controle do fechamento do caixa, não significa que a pessoa está passando certo. Né? Então, se eu vendi o copo e eu vendi o apoio do copo, eu posso ter passado só o copo, coloquei no caixa do Onoel o dinheiro do copo, mas esse daqui eu embolsei para mim. Então, não tem como você saber se a pessoa está passando 100%. Você pode ter o fechamento de caixa, mas sem o controle de estoque, você não sabe se o teu funcionário está fazendo certo ou não. Além do que, nem sempre o produto que mais vende é o que mais te deu lucro.
Exatamente. né? Então você não consegue mensurar isso se você não tiver um software. Às vezes o produto vendeu horrores, mas você vai olhar, o lucro dele é baixíssimo. Às vezes se você tivesse agregado um outro produtinho junto com ele ali que podia, o teu lucro teu ticket médio ia aumentar. E é legal, e para tu ver isso, pessoal, a gente começa a conversar, começa a estar entendendo, e isso é bem o que o pessoal sempre gira e mexe, manda pergunta, fica sabendo, para entender um pouquinho desse processo. Para quem não entendeu, então, ó, olha só, eu vou vender esse copo bem barato, tá? Aí, só que isso aqui é muito mais caro, entre aspas, né? O porta-copos, né? O apoio. Aí vai acontecer o quê, cara? Querendo ou não, esse aqui, quando ele compra aqui, ele vai estar no lado, geralmente é isso, vai estar no lado, vai levar esse aqui também. Então, querendo ou não, compra os dois, aí esse aqui sai com um lucro muito maior do que o copo ali. O pessoal chama bastante isso, e no varejo o pessoal faz o boi de piranha. Tá? Né? Quer explicar, Nando? Quer explicar? É estratégia de venda, na verdade, né? Isso. Então, a pessoa você vai colocar junto para chamar a atenção do cara. Pô, mas se eu tô levando isso daqui, já levo o outro junto. Já tá aqui. E teu ticket médio vai lá em cima. Isso. O boi de piranha, bota o produto ali praticamente com quase zero de lucro, centavos ali, só pro pessoal... Mas você tá induzindo, na verdade, a pessoa a comprar o outro. Isso. Você não quer que a pessoa compre o copo, e sim o porta-copo. E tá indo na tua loja, e daí vai, papapá, e é uma maneira e uma estratégia de a gente fala muito, por exemplo, assim, ó, na material de construção, o cimento. O cimento, o material de construção tem um lucro muito baixíssimo, né? Mas o cara vai lá para comprar o cimento, ele já vai precisar do tijolo, vai precisar da areia, vai precisar da pedra, né? Dependendo do que ele vai fazer. Então, o cimento é o chamariz, né? É a isca, né? Pro cara ir lá e comprar. Só que se você não tiver um software que te traga as análises, né? As análises do custo do produto. Porque tem muita gente que faz, por exemplo, ele pega o copo ali, já que estamos usando o copo de exemplo, né? Comprou o copo por 10, ele vai lá, coloca lá vezes 30%. Opa, legal, vou vender por R$13, vai me dar lucro. Beleza, estou ganhando 30% de lucro. Não, cara. Você pagou quanto de imposto? Quanto é que você paga de luz? Quanto é que você paga de funcionário? Quanto é que você paga de aluguel, internet, contador, marketing, né? Tudo isso é custo. Então você tem que... O espaço. Tem que saber tudo. isso. O tempo que ficou estocado. Infraestrutura, teu funcionário. Para você saber. A gente conversa... A gente tem muito... Troca muita ideia com assessorias, com contadores, né? Porque é a nossa área, né? Então, assim, ó, a gente tem produtos que às vezes você coloca lá 75% de lucro em cima... E o lucro líquido, real mesmo, teu, é 1%. Então você imagina, você pega um produto de R$10, vai vender por R$17,50. E vai sobrar para você 1% de lucro. Aí você, pô, cara, mas você tá botando muito em cima. Não, você tem estrutura, isso tudo tem que entrar. Porque senão daqui a pouco você tá trabalhando, achando que tá tendo lucro e você tá pagando para trabalhar. Que é o mais que acontece bastante muito. Isso, né? Isso. Eu trabalho e não sei para onde o meu dinheiro vai. Exatamente. Aí o cara sofre, né? Porque o cara não consegue sair do chão, ficar ali pedalando e não sai do chão, né? Então, é esse tipo de informação que um software vai trazer para você, que você lá no Excel, no papelzinho, na canetinha do Noel lá, não ia conseguir, né? Pois é. Até consegue, mas é bem sofrido, né? É sofrido, mas eu vejo que é muito mais demorado. Isso, sabe? exatamente. Aí consegue tirar? Consegue lá no papelzinho e tudo mais. Mas é muito mais demorado. Isso, trabalhoso. E no fundo, o pessoal quer se preocupar para vender, principalmente se o seu negócio é novo. Isso. Cara, tem que vender, tem que botar dinheiro para dentro, vamos lá. E aí não adianta estar investindo em tal produto se o meu lucro vai dar muito pouco. E claro, tem tudo estratégia em cima disso. Teve um cliente uma vez, Noel, que a gente colocou o sistema, ele disse para mim assim, eu não quero pôr o sistema. Tô colocando porque o meu contador tá me incomodando e ele quer que eu coloque, mas eu não quero colocar sistema, não quero. Aí a gente foi lá e colocou. 6 meses depois, conversando com ele, ele disse, cara, não sei como é que eu conseguia trabalhar sem sistema. Hoje eu não me vejo, imagina, 6 meses. Hoje eu não me imagino trabalhando sem sistema. E a gente tá falando de uma...
numa diferença de geração também, né? Porque a gente tá saindo dessa geração que gosta de papel, né? Eu ainda gosto de, por exemplo, de livro, eu prefiro o livro mesmo, né? Só que as próximas gerações estão vindo totalmente diferente. Você tem que ter um negócio mais ágil e mais... A geração que tá vindo agora não tem tempo de esperar, Ele quer... Nem quer, né? Não Ele quer. nem quer esperar. Inclusive internet. Eles compram na internet a maioria das coisas. Isso é outra coisa que a gente sempre fala também, que a pessoa já tem que ir bolando isso de um meio de vir pra internet, né? Porque isso... Senão ele vai quebrar com a geração que vem, né? E é bem essa. E a gente pensa nisso, nessas tecnologias. E aí conta, eu não sei, fica bem à vontade, pessoal, para estar falando assim, até de sistemas, porque a gente pega aqui, vai pegar público a público. Desde o do mais simples, que até alguns, até que pelo governo, até pelo Senac, eles dão algumas orientações que pode ser usado para começar o pessoal para ter essa cultura de colocar colocar as informações no sistema. Se tiver informação, vai ter dados. Se vai ter dado, consigo estar trabalhando uma ação em cima desses dados. Na verdade, existem fases de maturidade da empresa, né? Que nem você falou. Isso. Eu comecei com papel, aí eu fui para Excel e fui sistematizando aos poucos, né? Então, existe em qualquer setor, vai existir esse nível de maturidade. Então, existe o sistema mais simples, né? Eu quero começar, então eu vou começar com esse. E aí, inclusive, a gente atende... os níveis de maturidade independente, desde o pequenininho consegue atender até o grande, né? Mas vai chegar um momento que a tua empresa cresceu tanto que não vai dar aquele ali, só aquilo ali que você estava fazendo não é o suficiente. Então, vão surgindo as novas demandas, né? Que você vai ter que ter isso tudo dentro do teu sistema. Se você vai criando novos processos, o teu sistema tem que te acompanhar, né? De acordo com a maturidade que você está. E aí que vem o negócio. Você precisa sempre ter, por isso que a gente faz sempre a questão da análise de pré-requisito. A gente precisa entender em que fase você tá e o que você precisa. Hoje você tem, não tem sistema. Se você tem, o que não tem no teu sistema? O que tá faltando no teu sistema hoje para funcionar o teu processo redondinho? Então a gente sempre analisa isso, como a gente tem uma diversidade de ferramentas para oferecer, então a gente faz essa análise para entender aonde que ele se encaixa dentro das ferramentas para que ele consiga suprir toda a demanda. Hoje você pega, por exemplo, uma empresa pequena ela não tem um processo desenhado. E às vezes o empresário está totalmente perdido, né? Então você pega uma empresa pequena, às vezes tem o software, ela não sabe aquele software que ela tem, às vezes a gente já pegou empresas com software bom, e o cara reclamando do software, dizendo que não era bom. Porque tinha muita coisa. Porque tinha muita coisa. Aí assim, primeiro que eu revendo o software, então, né, logicamente eu vou oferecer pro cara o meu software, né? Mas assim, eu não entendia daquele software do cara. Eu disse, cara, eu sei que o teu vai te ajudar, mas eu não sei como fazer. E o cara, mas o suporte não me ajuda. Então, cara, a saída que eu te dou vem pro nosso suporte, vem para o nosso sistema e a gente vai te dar o suporte, vai te ajudar. Então, o que a gente faz? Eu tenho o meu sistema, eu tenho toda a estrutura ali de processo desenhado, que eu entendo, que eu sei como é que funciona, e eu vou ajudar ele a implantar esse processo na empresa dele e botar ordem na casa, por assim dizer, né? Então, a gente tem sistemas que já tem o processo pronto, e tem empresas de grande porte aí também que a gente tem uma ferramenta que o cara já tem o processo dele pronto, a empresa dele tá faturando, tá legal, só que o sistema dele não tá deixando mais ele crescer, ele tá estagnado, né? Então o que ele precisa? Ele não precisa que eu leve um sistema com um processo diferente. Ele quer continuar usando o processo dele, só que ele quer implantar o processo dele dentro desse sistema e continuar evoluindo. Então o que a gente faz? Então a gente tem uma ferramenta que vai lá e a gente analisa o processo dele e monta o processo dele dentro desse sistema, dentro desse software e ajuda ele a crescer, entendeu? Então depende muito, como a Ana falou, você tem que ir lá, levantar os pré-requisitos, ver como é que funciona a empresa do cara, entender o negócio do cara, para daí você dizer, ó, essa ferramenta aqui vai te ajudar,
dessa forma, dessa forma e dessa forma. Então você precisa entender, não adianta eu simplesmente chegar lá, eu digo sempre assim, ó, Só vender, né? a gente não quer só vender. Nando, quem que é a gente ouve muito essa pergunta, né? Quem que é o cliente ideal para você? Cara, o cliente ideal para mim é aquele que quer fazer a gestão da empresa dele, entendeu? Ah, mas o cara que quer colocar só para o cupom funcionar, você não quer? Não, a gente atende também. Mas o cliente ideal, aquele cliente que eu gosto de atender, é o cliente que quer fazer a gestão da empresa dele, entendeu? Porque a gente quer ajudar ele e eu quero que esse cliente cresça, porque se ele está faturando, ele é meu parceiro, ele continua como cliente meu, né? Porque eu tenho, como eu falei, eu tenho a ferramenta desde o pequeno até o grande. Então, conforme ele começa a crescer, a gente vai, ó, tem essa ferramenta, tem aquela, vai ajudando, né? Hoje a gente tem ferramenta de gestão, a gente tem ferramenta para restaurantes, com delivery, com atendimento pelo bot. A gente tem ferramentas de atendimento, eu já conversei com você sobre isso, atendimento automatizado pelo WhatsApp, né? Então, a gente tem ferramentas que pode trazer a automação e ajudar a empresa do cara, né? Porque qual o objetivo da automação, qual o objetivo do sistema? É facilitar a vida. Se você bota um sistema que está te dificultando a vida, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ou você está usando uma ferramenta muito complexa para tua estrutura, né? Ou tá faltando coisas nessa... Você já tá num patamar maior que tu tá precisando de uma ferramenta melhor, né? A gente sempre fala que a gente fala a língua do cliente, né? E não a língua do software, porque a gente escuta muito isso dos clientes de outros suportes, né? A pessoa vem traumatizada, na verdade, né? Eu falo sempre que o programador, porque... o programador ele desenvolve o sistema da maneira que é fácil para ele. Né? Então, para mim que estou desenvolvendo o sistema, é fácil entender assim. Mas e para o usuário? Né? Então, essas empresas, esses software houses que a gente, essas startups que a gente tem parceria, são empresas que ouvem muito o que a gente, que está aqui na cara do gol, na frente, passa. Cara, esse processo aqui, se fosse assim, assado, ficaria mais fácil. Então as empresas vão estruturando, né? Lógico, o Anuel diz, eu quero uma florzinha roxa no cantinho direito da tela. Cara, não vou fazer isso, né? Mas dependendo, às vezes a gente analisa o que precisa ser desenvolvido e vê se faz sentido para todo mundo. Não, faz sentido, então beleza. Isso é nichado, né? Exatamente. Eu vejo muito isso. Então, show de bola aí, Nando. Passa rápido, Ana, né? Rápido. Eu vou pedir para olhar ali para a câmera 1 e já fazer seu pitch de 40 segundos. Nós hoje da CDI Software somos uma empresa especializada em softwares, né, de gestão para empresas. Nós estamos localizados aqui em Camboriú, na rua José Francisco Bernardes, número 770, no bairro Areias. Estamos há mais de 20 anos no mercado e procuramos sempre trazer as melhores ferramentas para os nossos clientes e facilitar a vida dos nossos clientes e parceiros. Né? Então esse é o nosso objetivo, é sempre facilitar a vida do usuário. Aí, Ana, pedi também para fazer teu pitch aí. Então, para quem ficou com alguma dúvida de tudo que a gente falou, ou se precisa de alguma ajuda, alguma assessoria, qualquer coisa que a gente possa auxiliar no processo aí de implantação ou de troca de sistemas, a gente fica à disposição no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, independente, aí a gente vai ter o prazer de atender. 20 anos de mercado é 20 anos de mercado, né, meu querido? É ou não é? Eu tô 10 anos aí, eu já vejo uma bagagem grande de aprendizagem, imagina 20 anos, né? 20 anos, caminhada. Mas eu tenho 22, entendeu? Eu comecei com 2 anos. Não, olha aí, ó. Show de bola. Pessoal, esse mais um podcast, eu vou pedir para você que ainda não segue, que conhece o Nando e a Ana ali, que conhece a Casa da Informática, que conhece aqui a nossa região, puxar ali para seguir, para compartilhar também, logo tá saindo, sempre o episódio é sempre na terça e na quinta-feira às 19 horas. Ok? Muito obrigado, Ana, Nando, foi muito bom a conversa com vocês. Dá pra gente conversar muito mais ali, se quiser. Vamos pensar nisso, a gente pode até chamar para o próximo podcast para estar falando isso, o dia a dia do empresário, porque é bem isso que o pessoal sempre tá me perguntando, me fala sobre isso, sobre aquilo e tudo mais. A gente consegue fazer, tá bom? E aí vocês têm um cacife, um monte aí, 20 anos de mercado aí,
Cara, é bagagem, cara, é bagagem. É uma né? estrada. É uma estrada. Nossa, de estrada. Cabelo branco não é à toa, né? Olha aí, ó. Então, show de A bola. gente Léo, que agradece, Nós meu agradecemos Deus. pela oportunidade. O que precisar de nós lá, a gente está à disposição. É. E a gente tem uma parceria legal e pessoal que quiser aí, estamos à disposição. Fica à disposição. Então, show de bola. Então, se encerra aí mais um podcast. Muito obrigado, pessoal. Valeu.